As you did it then for Moses, waters part for me right now. You will never let me down. You're my covenant, Lord. As you did it then for David, giants fall for me right now. You will never let me down. You're my covenant, Lord. 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 As you did it then for Abraham, blessings follow me right now. You will never let me down. No, covenant, Lord. As you did it then for Esther, kings will favor me right now. Oh, you will never let me down. You're my covenant, Lord. Oh, Jesus, you keep all your promises. Oh, Jesus, you're my only covenant, Lord. Oh, Jesus, you keep all your promises. Yeah. Jesus, you're my only covenant, Lord. You're my covenant, Lord. You're my covenant, Lord. You are my covenant, Lord. You're my covenant, covenant keeper, covenant, covenant keeper, my covenant, covenant keeper, covenant, covenant keeper, my covenant, covenant keeper. Do it once again, no. You can do it once again. Covenant keeper, keep your word again, no. Ali que viu o irmão, pedi para que o irmão fizesse um trabalho de 5, mas
me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Todos juntos. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Nosso pastor Guilherme vai estar agradecendo a Deus, até a o nosso pastor presidente, das irmãs auxiliares da equipe. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Está falando para o nosso pastor setorial, pastor Rui, como já foi falado para o nosso coordenador Gilberto, casamento Gilberto, essa pós-injeção só Jesus no causa, né? Mas ele é bom. Senhor, estamos aqui te agradecendo pela leitura da tua palavra e pela representação das pessoas que levam as tuas. Pedimos a ti que o Senhor continue pegando na vida dele. Nós entendemos mais uma toda essa vontade, toda a relação, e para que em nome de Jesus, que nada em mim impeça os planos e os para a vida e para aquela família. Nós precisamos a cura nessa hora. Pedimos a Ti também que continue tirando cada professor, cada militante, cada aluno, para esse debate, para que o nome de Deus seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Presbítero de Deus. Não foi só na senhora, não. Os senhores também teve alguns componentes que não teve dor de barriga, e aí, quando eu vi o cenário, né, aí ficaram. Mas eu quero informar os irmãos que isso nós vamos ter sempre, para tentar, né? Vamos ter sempre. Durante a semana, possivelmente, as equipes vão estar estudando para apresentar dentro das suas classes, possivelmente, né? E no final do trimestre a gente sempre tem esse trabalho. Mas vamos lá, que tempo. Atenção para a nossa pergunta para a equipe dos senhores. Após o estudo da lição de número 3, cite 2 exemplos de sabedoria divina. No Antigo Testamento, fale em 2 minutos o conceito de dom e suas finalidades. O que é dom? E qual os objetivos do dom? Qual é o objetivo do dom? Então, a primeira pessoa vai estar respondendo, vai estar dando 2 exemplos de sabedoria divina no Antigo Testamento. 2 exemplos de aonde foi evidenciado, onde se percebe que estava ali acontecendo um dom de sabedoria. Deus usou alguém ali com dom
Eu vos saúdo da igreja com a doce paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus por esta rica e abençoada oportunidade que Deus nos concede de estar mais uma vez na casa do Senhor. Eu só tenho 1 minuto. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz: procura apresentar-te a Deus tendo como aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A Bíblia também nos diz que toda as escrituras divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para corrigir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente em todas boas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a Bíblia nos fala que Salomão indo a Gibeão para sacrificar. Louvado seja o nome do Senhor, porque até aqueles dias não tinha ainda edificada a casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E Salomão sacrificou ali. Salomão fez um holocausto, 1000 holocaustos. Louvado seja o nome do Senhor. E de noite o Senhor se fez presente na vida de Salomão e disse: Salomão, pede o que queres que te dê. E Salomão disse ao Senhor: Senhor, tu sabes que eu estou no meio de um grande povo. Louvado seja o nome do Senhor. E o Salomão pediu um coração entendido, e o Senhor gostou da palavra, e o Senhor deu ricamente bastante sabedoria a Salomão para ele saber julgar a causa do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor deu tanta sabedoria a Salomão, de maneira que era como a areia da praia no mar. Louvado seja o nome do Senhor. E a sabedoria de Salomão era maior do que todo do Oriente e do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, o Egito na época era o maior centro cultural, e o Senhor deu vitória a Salomão. Que Deus em Cristo nos ajude e nos abençoe. Amém. Muito bem. A equipe do nosso irmão Tele era composta por 4 a 5 componentes. Só ele apresentou. Os demais não vieram. Alguns deu dor de barriga, a gente entende. Mas enfim, vamos começar aqui os comentários. 1 minuto por cada jurado, um passando para o outro e fazendo um comentário acerca dessa pergunta, né? Após o estudo da lição de número 3, cite 2 exemplos de sabedoria divina no Antigo Testamento. E a pergunta foi também feita: o que é dons? E para que servem os dons? Os objetivos dos dons. Qual foi o objetivo? Qual é o objetivo? A finalidade dos dons. O que é dom e a finalidade dos dons? Vamos ouvir os jurados. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. A meu ver, o nosso amado irmão, ele nem respondeu os 2, ele só citou por alto assim de um, apesar que a lição fala de 2 exemplos, mas tem mais exemplos, né, na Bíblia, nós encontramos. O irmão por alto assim fez um resumo, falou de um, então é resposta incompleta, já vemos por aí. E segundo, ele não fez o comentário que a pergunta requer, que é falar a respeito do conceito de dom e suas finalidades. Então o irmão não foi enfático nisso aí, Então isso para mim já pesa, a meu ver, já é um ponto que nós temos que avaliar. Então, como nós estamos fazendo a avaliação, já está fora. Queria fazer uma ressalta aqui, que o nosso diácono Tele, ele era um dos componentes da equipe. Então, na verdade, ele não deu a resposta, mas justamente porque os componentes da equipe dele não vieram. Então, está até justificado, né, antes que os outros jurados venham. Então, a responsabilidade não foi só dele, né, foi dos demais que não vieram. A paz do Senhor, irmãos.
como não é necessário nem falarmos mais, né? Que na verdade, como já foi justificado, que o irmão não é um dos líderes, né? Como o nosso pastor Telso falou, que ele não foi diretamente a resposta que foi lançada entre nós aqui. Então, na verdade, ficou no ar. A gente não entendeu, nem mesmo os irmãos aqui presentes não deu para entender. Amém? Não há mais comentário. É porque algumas equipes tá tendo alguma dificuldade, porque foi orientado durante a semana no estudo que eles dividissem a fala. Olha, você fala isso, você fala isso, você fala aquilo. Aí na hora de apresentar, aquele que ia falar aquilo não veio. Aí eu que só vou falar A, eu só me preparei para falar A. O outro que vai falar acerca de B. Então por isso a gente está tendo essa dificuldade aqui, né? Mas vamos relevar essa situação, que tudo é para o aprendizado, tá certo? A paz do Senhor, irmãos. Eu quero parabenizar as classes que estão aqui nesta manhã, que isso é muito bom para nosso aprendizado, tá? A resposta foi incompleta, na verdade. Foi feito duas perguntas, né? De acordo com a lição número 3, cite exemplo de sabedoria vinda de Deus, né? No Antigo Testamento seria José e Salomão. Ele falou um pouco de Salomão e fale com 2 minutos que são dons, né? São dádiva de Deus. E qual o propósito dos dons? O propósito é edificar-nos, unirmos, fortalecendo assim a igreja de Cristo. Seria a resposta, mas eu quero... O irmão Teles abençoado, ele foi muito enfático na sua pregação. Deus continue te abençoando, meu irmão. A paz do Senhor para os irmãos. Irmãos, na verdade, o nosso diácono Teles, ele deu um show aqui, falando sobre Salomão, mas como ele não estava apto para responder as perguntas, eu espero que na outra oportunidade seja mais organizado, né, Gilberto? Um pouquinho, né? Melhorar mais um pouco, mas que Deus continue abençoando o Teles, em nome de Jesus. Pastor irmãos, na verdade nós temos, como o pastor Estevão falou, 2 perguntas, né? Só uma foi contemplada, de fato, tem essa questão de só um membro da equipe responder uma das perguntas, né? Na verdade, era a regra, essa questão da divisão entre a equipe, né? Para as respostas serem efetuadas. E no que diz respeito a contemplar um dos exemplos da pergunta, nosso irmão, ele foi assertivo, ok? Deus abençoe. Os jurados aqui se organizaram, se reuniram e achou por bem, no final, dar a nota da melhor equipe, passar a nota final, né? Mas vamos dar início aqui. Então, a primeira equipe de senhores já apresentou, falta uma equipe, mas vamos ouvir agora uma equipe das senhoras. Primeira equipe das senhoras que vai estar apresentando, equipe liderada por Noêmia. Inclusive Noêmia foi uma das líderes que vai receber um brinde. Sabe por quê? Foi uma das líderes que primeiro chegou aqui hoje pela manhã. A líder Noêmia, líder da equipe de senhora. Já vai aí a pergunta para ela, para a sua equipe, melhor dizendo.
A pergunta da equipe de Noêmia sumiu. Vou pular a equipe de Noêmia enquanto eu vejo aqui onde foi que eu coloquei a equipe. Pergunta da equipe de Noêmia, tá certo? Então vamos deixar a equipe de Noêmia para o segundo plano e vamos para a equipe de jovem. Equipe de jovem, enquanto eu vejo aqui onde foi que ficou essa pergunta. Vamos lá, jovem. No episódio que ocorre a ressurreição de Lázaro e da filha de Jairo, qual foi o dom que entrou em evidência naquele momento? Alternativa A, dons de curar. Alternativa B, dom da fé. Ou alternativa C, dons de milagre? Qual foi o dom que entrou em evidência naquele episódio? Que episódio esse? Quando aconteceu a ressurreição de Lázaro e da filha de Jairo. Qual foi o dom que entrou em evidência na vida de Cristo? A equipe do jovem fica de pé. Já está contando. De acordo com a lição, é dom de milagres. Só uma pessoa falou? Vale lembrar que um dos critérios de avaliação pelo jurado é a quantidade de pessoas que participam, a quantidade de componentes da equipe. Todos estudaram, maravilha. Mas na hora da apresentação, só um. Amém. Tudo bem. Só que um dos objetivos desse trabalho é influenciar, incentivar a participação das pessoas nos trabalhos, a interação. Então, foi orientado que as pessoas subdividissem. A equipe tem 2 minutos, subdivide aqueles 2 minutos pelos componentes e cada um divide a fala e aí cada um fala algo. Então, foi orientado. Então, os jurados vão estar observando essas questões, tá certo? Vamos ouvir o comentário aqui, rápido. 1 minuto para cada jurado, comentando a resposta da nossa equipe aí. Amém. Irmãos, a resposta está correta, mas como o nosso irmão falou e foi enfatizado, é só um parecer. Até para os demais irmãos que irão responder. Nunca se apegue só à resposta por ser ela única. Milagres. Mas está incorreta? Não está correta. Mas faça qualquer tipo de comentário, um comentáriozinho em cima. Só para... Porque é requisito... Foi requisito que foi passado para a gente, né? Fale alguma coisa em cima, acompanhando. Não estou dizendo que a resposta está incorreta. Está correta. Amém. Realmente, como eu vou seguir o nosso pastor, a resposta foi correta, mas faltou um pouco de ênfase, assim no meio da classe. Três alternativas na pergunta que o senhor fez. Mas é porque na pergunta que o senhor fez, não justifica essa resposta para poder dar uma alternativa. Você só deu uma alternativa. Não Pronto. É porque no momento vocês estão sendo avaliados. E quando alguém é avaliado, você não pode falar. O seu tempo já passou. O momento de vocês. O que eu quero trazer, irmãos, como os irmãos falaram, queremos parabenizar. Eu sei que as classes fizeram o máximo de si, mas como deu 3 alternativas, né? E a resposta certa era de milagres.
realmente está correto, mas faltou a classe assim, ó, criar mais alguma, endossar mais alguma coisa, amém? É isso que nós queríamos, amém? Amém, a resposta está exata, foi uma resposta, uma pergunta objetiva, eles responderam muito rápido, sabemos que o jovem é forte, mas é bom a participação de mais alguns do grupo, né? Os jovens, para mim, estão de parabéns, viu, irmãos? Deus continue abençoando os jovens. Irmãos, a minha área é pedagógica, eu trabalho elaborando prova. Se na pergunta tivesse explique o dom que está evidenciado na ressurreição de Lázaro, filha de Jairo, eles iriam discorrer. Como se deu alternativa apenas para dizer qual dom foi evidenciado, isso aqui é a resposta objetiva. E não é puxando sardinha para meu lado não, tá? Com qualquer um aqui eu iria analisar esse conceito, tá? Equipe das senhoras. Irmãos, mas o que a gente chamou a atenção aqui durante a semana, porque às vezes a gente quer pegar as coisas ao pé da letra. O que a gente temos que atentar é para o objetivo desse trabalho. Qual é o objetivo desse trabalho? Influenciar o estudo durante a semana, a interação. Então, é a gente fazer com que as pessoas não tenham intimidez de falar aqui na frente. Então, por isso que nós orientamos para o jurado a cobrarem, a avaliarem de acordo com o número de componentes que tiver na frente falando. Se eu tenho uma equipe que tem 5 componentes e todos os componentes falaram, eles atingiram a nota máxima. Isso foi orientado ao jurado. Então não é porque a equipe, ele respondeu corretamente, ninguém está desconcordando da resposta dele, entende? Correto, não é porque a pergunta não está pedindo para que, não, mas estamos falando, chamando a atenção acerca do objetivo, a finalidade desse trabalho, entende? O que é que nós queremos alcançar? A gente quer alcançar que as pessoas estudem durante a semana, né? Pesquise e passe aquilo que aprendeu durante a semana aqui, tá certo? Então, por isso que o jurado deve avaliar, observar quantas pessoas participam dentro das suas equipes. Equipe das senhoras, de acordo com a lição de número 5, apresente os 3 propósitos da profecia e quais são as 3 fontes de onde pode proceder a profecia. Então são 2 perguntas dentro de uma. Primeiro, os 3 propósitos da profecia e depois quais são as 3 fontes de onde pode proceder a profecia. Equipe liderada por Noemi aqui na frente, apresentando. A equipe Só da Gozo dos Corredores da Paz do Senhor, amém? Primeiro propósito, edificação, né? Edificação está em 1 Coríntios 3:10, né? Que é construir, edificar. Exortação. Está escrito no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Exortação significa aconselhar. Esqueci. Lucas, capítulo 7, versículo 11, versículo 14, Jesus disse àquela mulher: não chore. Falando do dom da profecia, a profecia que vem de Deus. A profecia que vem de Deus, ela não deixa dúvidas, né? Deus, ele testifica o seu coração. E muitas das vezes não é a profecia, não é de Deus, e às vezes sim do homem.
O homem, por conhecer a vida do próximo, vem dizendo que Deus falou sem Deus ter falado. Também do diabo, né? Que devemos estar sempre analisando, a igreja tem que estar sempre analisando isso, que a profecia também pode vir também do diabo, ser usado por ele para profetizar algo que não foi da vontade de Deus. E a igreja tem que estar sempre alerta. Assim nós agradecemos a nossa oportunidade. Amém. Amém. Irmãos, de acordo com a apresentação das irmãs, eu louvo a Deus que elas compreenderam também essa parte de não aquilo que nós passamos antes, que haja uma quantidade maior de participação, mesmo que a resposta for algo resumido ou direto, mas que você crie mais alguma coisa, não fugindo também do contexto daquilo que nós estamos perguntando. E as irmãs aqui não fugiram a isso, e a meu ver, elas foram diretas e deram até algumas explicações a mais. Deus continue abençoando. Amém. Irmãos, realmente foi assim. Quero parabenizar também as senhoras pela organização, assim, devido assim, cada uma dividir, porque quando dizem equipe, é dividir assim a tarefa, cada uma tem aquela responsabilidade de saber o que vai fazer, né, irmãos? E quando se falar assim, a procedência de profecias, porque hoje existem várias fontes. Qual é essa fonte? Mas a única fonte que sobressai é a fonte que é Deus, não é isso? Hoje tem pessoas, casamentos destruídos, lares destruídos por falsa profecia, procedendo do homem, não de Deus. Amém? Foi muito boa a apresentação das irmãs. Agora eu observei um ponto, eu estava observando isso em casa. Eu quero ver se vai seguir essas 13 linhas. Primeiro elas falaram de edificar. Primeiro não é edificar. Primeiro vem a exortar, depois Deus consola e depois ele edifica. Então a linha é essa da profecia. Então houve somente essa falhazinha, mas foi uma benção. Que Deus continue te abençoando. Amém. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, diz que mas o que profetiza, fala aos homens para edificar, para exortação e para consolação. Que Deus continue abençoando as irmãs. Vamos, Jesus. Para mim, as irmãs foram bem assertivas, trouxe de fato a perspectiva do que a pergunta pedia, estão de parabéns. Muito bem, as senhoras alcançaram aí a pontuação máxima, merece uma salva de palmas. Vamos então agora para a classe de adolescente. Pastor. Muito bem, lição 4, representada pela nossa irmã Rebeca. A pergunta é o seguinte: no estudo da lição de número 4, adolescente, o pecado teve origem em que local e quem foi o responsável? Só as mãos com a paz do Senhor? O pecado teve origem no Éden e o responsável foi Lúcifer. É necessário compreender que Deus ele não é autor, é responsável pelo pecado, pois ele é santo e a ninguém tenta. Segundo as Escrituras, o pecado teve origem em Lúcifer, um querubim que vivia na presença de Deus, que resolveu por orgulho rebelar-se contra Deus. Muito bem. Equipe de adolescente, lição de número 4. Vamos ouvir o comentário, começando com o nosso pastor aqui, um dos nossos jurados. Amém. A nossa irmã, ela respondeu de acordo com aquilo que foi pedido. Mais uma vez eu enfatizo: dividam. Um fala
dividam. Por exemplo, essa pergunta mesmo, a resposta, ela podia estar em duas partes, podia dividir com o outro. É aquela questão que nós estamos batendo. É uma coisa que tem que ser feita, se pode fazer na coletividade, faça na coletividade, que fica uma coisa mais bonita, participativa. Eu sei que tem aqueles que, você responda sozinho, você joga peteca só para um só. Mas é bom passar, que pelo menos vai dando também ao outro, para tirar, como nosso irmão tem dito aqui, para quebrar aquela questão de, até na escola normal, comum, aí não quer responder, às vezes sabe da resposta, mas não responde porque está com vergonha. E esse trabalho aqui é para quebrar um pouquinho isso, para que outros, está correta a resposta, viu, minha filha? Não estou... Mas como a resposta podia ser em duas partes... Amém? Segundo a resposta da jovem, aqui o que ele fez a pergunta, a origem e o local, né? O local onde procedeu, foi aonde mesmo? Foi no Éden, né? Ali no Jardim do Éden, aonde originou o pecado. Então, segundo assim que nos trouxe, apesar de... Foi através do diabo que ele através de Eva, e aí procedeu que originou o pecado ali no Jardim do Éden. Amém? A pergunta dela foi correta, agora ficou um pouquinho de timidez, não pode ter timidez, né? Peito para fora, barriga para dentro, olho no olho, estamos aqui, somos crentes, somos salvos, falar de Jesus é bom. Está de parabéns. Gênesis capítulo 3, a resposta está correta, e Isaías 14:14. Deus continue abençoando as irmãs. Parabéns. Mais uma vez, só parabenizo. Foram assertivos, né? Trouxeram a explicação exigida. Foram assertivos. Parabenizo vocês. Só uma ressalva para o grupo dos jovens que eu não falei da outra vez. Jovens, oi, aqui. Quando forem responder, venham para cá para frente, porque se vocês repararem, tá todas as equipes assim, e isso também está sendo avaliado, tá bom? Muito bem, então vamos agora para a segunda equipe do jovem. Equipe do jovem. Apóstolo. Equipe do jovem. Com embasamento na lição de número 4. O que são dons de curar? E de acordo com a lição, existe distorções no uso dos dons de curar. Explique. 2 minutos. Baseado nas lições, há distorções no uso dos dons de curar. O que é dom de curar? E há distorções no uso dos dons, de acordo com o comentarista. Vocês vão explicar que distorções houve e o que é o dom de curar. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu vou falar o que são os dons de curar. São recursos... Calma, esqueci. São recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Salve, irmão com a paz do Senhor. Já as distorções do uso do dom da cura é a questão das pessoas que querem usar... querem dizer que usam esse dom sem autoridade, sem autorização de Deus. Ou seja, estão dizendo que estão curando as pessoas, mas Deus não deu autorização a eles. E para
ter esse dom sem distorções, primeiro temos que pedir permissão a Deus, igual Tiago 5,16 fala, que a oração do justo tem muitos seus efeitos, ou seja, na nossa oração a gente consegue nos ligarmos com Deus para obter esse dom, essa autoridade para repreender as enfermidades. Amém. Muito bem, vamos ouvir agora os jurados fazer o seu comentário acerca dessas distorções que houve, acerca dos dons, se há e o que é dom. Cada um vai estar explicando, fazendo o seu comentário. Amém. Agora, tá vendo como fica uma coisa diferenciada? Deus abençoe. Um falou, o outro falou. Os outros não falaram, mas estavam ali, ó, dando suporte. Então, isso estava intercedendo. Então, tá vendo aí como uma coisa fica diferente? Deus continue abençoando. Tenhamos cuidado, irmão. Tenhamos cuidado, que tem muita gente aí querendo usar Deus através dos dons. Então, hoje, os irmãos sabem que hoje existe até escola de línguas estranhas, viu? Imagina as outras coisas. Vai se ensinar a falar línguas estranhas. Então, os irmãos, peçamos a Deus um dom muito importante, que é discernimento. Amém? Amém, glória a Deus, né, irmãos? Como nosso irmão falou, né? Estamos aqui para avaliar, e você vê que totalmente diferente. A primeira resposta, o jovem nem veio aqui na frente, já mudou a situação. Então, irmãos, o que eu quero trazer para os irmãos, existem os dons de curar, que tem pessoas que se promovem em cima desse dom, acha que é mais santo, acha que pode só ele é mais santo do que o outro, mas ele tem que saber que a única fonte que da onde procede é de Deus e não do homem em si, não por grau de santidade. Amém? Muito bem, os jovens foram muito bem, se saíram muito bem. O Galego, como é seu nome? O Galego não, né? Ítalo. Parabéns, Ítalo. Você está, parabéns, também toda a equipe. E a resposta foram concreta. Aí diz que são baseados na lição as distorções do uso dos dons de curar. Aí sim, o cristão não tem autoridade divina, autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos. A nossa relação com Deus não se dá em forma de barganha. Quem somos nós para exigirmos alguma coisa do Senhor? Deus faz tudo pela sua misericórdia, né? De acordo com a nossa fé. Então, assim que Deus trabalha, que nós possamos tomar cuidado, né? Que tem pessoas por aí que, se Deus não me der, eu não venho para a igreja. Se Deus não fizer isso, não é assim. Amém. A Isaías capítulo 64, versículo 6 diz que toda a nossa justiça é trapo de imundícia, né? Então Deus vai julgar todo mundo, os que ficam aí se gloriando, né? Lá em Provérbio, capítulo 15, versículo 3, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contempla os maus e contempla os bons. Deus está vendo todas as pessoas, ninguém consegue se esconder de Deus, né? Salmo 139, mas que Deus continue abençoando a menina que deveria escrever, né? Mas ela sai muito bem, e o jovem. Amém? Quero parabenizar a equipe dos jovens, foi uma resposta também assertiva, trouxe o que a pergunta pediu, inclusive a proposta da pergunta era que explicasse, foi explicado. E é interessante essa questão, né, que a lição nos traz a respeito destas distorções do dom de curar. E a gente vive um neopentecostalismo desenfreado aí, né, com distorções no que diz respeito àquilo que Deus faz. As pessoas querem de fato barganhar com Deus como se Deus fosse, entre aspas, o nosso empregado, né? Mas Deus é soberano e nós somos apenas pó. Que Deus abençoe a equipe dos jovens. Muito bem, vamos convidar agora
um dos componentes da equipe de adolescente, lição de número 1, adolescente, nossa irmã Marielle. Baseado na lição de número 1, quantos anos foi preciso para que a Bíblia fosse escrita? E quantas pessoas participaram neste processo? Repetir a pergunta, muito bem. Baseado na lição de número 1, adolescente, quantos anos foi preciso para que a Bíblia fosse escrita? E quantas pessoas participaram neste processo? Ela foi escrita num período de 1.600 anos por 40 escritores inspirados por Deus. Muito bem! Essa é a filha do homem Bíblia também, né? Que é o quê, né? Adilson Borges. Vamos ouvir os comentários com os nossos jurados. Amém. Deus abençoe as adolescentes por essa resposta concreta. Eu sei que parece que a maioria deles ali é meio assim, acanhados um pouquinho na resposta para responder. Joga sempre para um, mas é bom participar. Mas eu sei que ao longo do tempo eles vão aprender. E uma coisa que eu quero citar rapidinho aqui, só tem um minuto. Aqui tem um exemplo, irmão, falando de dons, aqui tem um exemplo aqui, ó. Irmão Estevão. E no ciclo de oração marotino, não sei se ele se lembra disso, tinha uma irmã profetizando, e ele perguntou a Jesus assim, ele fez uma prova com Deus lá, era uma festa, e disse assim: Deus, se é o Senhor mesmo que está usando essa irmã, faça com que ela venha até mim, coloque a mão direita dela no meu ombro esquerdo. Eu acho que, não sei se ele se lembra disso. E a irmã veio e colocou a mão dela no ombro dele esquerdo. Entendeu, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Então, fez prova com Deus, a prova dele com Deus, e Deus respondeu. Não fica sem responder, não, ele responde, viu, irmão? Para não ficar engolindo aí, comendo qualquer coisa por aí. Amém. Quero parabenizar, né, a resposta assim da adolescente, que ela é pequena no tamanho e grande na resposta, né? Então, irmãos, como nossos irmãos, o presbítero Gilberto falou, até eu mesmo no começo, quando ele nos convocou, que eu via esse negócio de câmera, essas coisas assim, aí até eu temi um pouco na base. Mas ela foi... Eu quero parabenizar, viu? Amém? Foi muito sucinto na sua pergunta, na sua resposta. Gostei, a sua timidez, não houve timidez, chegou, é isso aí. O crente não pode ser tímido para pecar. Vai falar de Jesus, tem que falar mesmo de olho no olho. E continue sendo esse adolescente, lendo a Bíblia, que a Bíblia é a bússola do crente. Amém. Que Deus continue abençoando minha filha Manuele, né? Que pela misericórdia de Deus está lendo o Novo Testamento, já leu 3 vezes. 4ª vez. Em nome de Jesus. Deus continue abençoando. Tá bem, parabéns para a equipe dos adolescentes. Foi uma resposta rápida, objetiva, né? E assertiva, o mais importante. Parabéns, né, para a filha do nosso irmão Borges. Continue assim, né? É de suma importância esse empenho na leitura e no estudo da palavra de Deus desde a tenra idade, né? Que Deus continue abençoando. Presbítero Gilberto. Muito bem. Vamos estar ouvindo agora uma das equipes da classe de senhoras. Tem como líder a nossa irmã Conceição. Pergunta para a equipe. Fica de pé.
de acordo com a lição de número 6, expliquem quem foram os apóstolos e na atualidade, quem são eles e quais suas funções. Se existe apóstolo na atualidade, quais são as suas funções? Quem foram eles no passado? Se existe hoje, quem são e quais as suas funções? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quem foram os apóstolos? Em Marcos 3, 16 ao 19, fala que são Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, e segundo Tiago, Tadeu, Simão, Zelote e finalmente Judas Iscariotes. E nós sabemos que ainda existe, né? Hoje eles são os missionários, são verdadeiros apóstolos. E lendo a lição, eu aprendi que Jesus foi o apóstolo por excelência, porque ele foi enviado por Deus. Quando diz assim, porque Deus amou muito da maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por nós. Então ele foi o apóstolo enviado por Deus por excelência, e ele enviou também os seus discípulos quando ele falou que estava dando uma missão para ser feita. E é isso que eu aprendi em nome de Jesus. Amém. Embora hoje não tenhamos mais no cargo eclesiástico, mas são os missionários considerados verdadeiros apóstolos do tempo atual. Muito bem, vamos ouvir agora o jurado fazer seus comentários. Amém, irmãos? As irmãs estão de parabéns, cada uma com a sua parte, e responderam corretamente. E como a própria lição e a Bíblia fala que o ministério de apóstolo, ele não teve sucessão. A igreja romana que criou esse dogmazinho, e até algumas igrejas evangélicas ainda guardam isso. Apóstolo fulano, apóstolo Bertrando. E aí, mas nós sabemos que isso foi interrompido, Amém. Quero parabenizar também as senhoras. A respeito do apostolado, hoje tem pessoas que se titulam. Qual é a função do apóstolo? Era aquele que viveu com Cristo, que viu os atos que foram realizados com Cristo. Mas hoje, até inclusive eu vi pessoas que, apesar da lição, a resposta não é isso. Tem pessoas que recebem um título, eu sou um bispo, eu sou uma bispa. Mas se ele for ver pela Bíblia, o bispo é o presbítero, né, que a gente aprendeu. Mas ele acha que pastor é pouco, o bispo é muito. Então, irmãos, hoje as pessoas que se titulam recebendo esse título não existe. Eu creio, é coisa do homem, humano, coisa do homem criou. Eles não têm experiência, porque todos nós que estamos aqui sabemos, conhecemos Jesus, mas a gente não vivemos com Jesus, não andamos com Jesus, não vimos os milagres que Jesus fez. Nós cremos pela fé, amém? Amém, muito bem, a resposta está correta. Dizer a palavra apóstolo, quer dizer testemunha ocular, né? Pessoa que andou com Cristo, que pegou, João disse, nós vimos e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Então ele andou, ele viu os milagres. E hoje, quem são os apóstolos? São os missionários. Você é um apóstolo de Cristo. Nós somos um apóstolo de Cristo. Aquele que prega a palavra, está anunciando o evangelho, é um missionário para Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando as irmãs com essa boa resposta. E na verdade todos aqui são tímidos nessa hora, irmão. Ninguém aqui é apto. E lá em Provérbio diz que diante da humildade vai a honra. Deus abençoe. Amém. Mais uma vez parabenizo as senhoras pela qualidade da resposta, né? Bem estruturada. E é essa questão que eu estava aqui comentando, né, com o presbítero Márcio, estava aqui pensando, essa questão do apostolado, né? Nós temos, hoje o que se manifesta é o dom, né, do apostolado, né? Até a lição traz essa perspectiva, né?
e aí se baseia lá na carta de Paulo à igreja em Éfeso. A uns deu Deus, né, para doutores, né, pastores, evangelistas, né, profetas e apóstolos. Quer dizer, a questão da manifestação do dom apostólico é manifestada hoje na vida, né, dos missionários, né, porque o original da palavra apóstolo é exatamente aquele que é enviado, comissionado para ir, né? Então as senhoras foram assertivas. Muito bem. Vamos para a última equipe dos senhores, com um dos assuntos muito polêmicos. Estamos todos atentos aí, equipe dos senhores. Ficam de pé. Manuel, Sérgio e Carlos, aleluia, representando a segunda equipe dos senhores. E a pergunta que vai para ele é o seguinte: qual a função dos diáconos em Atos 6? Qual a função dos diáconos em Atos 6? E quais são as funções dos mesmos nos dias atuais? Qual foi a função dos diáconos segundo a Bíblia e quais são a função nos dias de hoje? Paz do Senhor, igreja, Pastor Jesus Cristo. Segundo em Atos 6, as funções de diácono, eles foram separados para assistir socialmente as viúvas, tanto de fala hebraica como de fala grega. O diácono não podia permitir que houvesse injustiça de caráter social na igreja do primeiro século. E a função do diácono era fundamental, de caráter social. A função do diácono nos dias de hoje, segundo o escritor da lição, atualmente a função primordial do diácono é auxiliar a igreja local através de orientações dos seus pastores em atividades ligadas à visita aos enfermos, os necessitados e desviados, bem como cuidar das tarefas espirituais ligadas ao culto, como distribuir elementos da ceia do Senhor, recolher contribuições para a manutenção da igreja local, dízimo e oferta, auxiliar na ordem da segurança e da liturgia do culto, bem de outras tarefas já mencionadas. Observe que em Atos Apóstolos capítulo 6 ele fala uma coisa e nos tempos de hoje ele fala outra. Só deixar sinalizado aqui. Ele diz que o diácono aqui pode visitar os enfermos. Se ele pode visitar os enfermos, ele pode ungir com óleo, correto? Só que a Bíblia em Tiago diz ao contrário, que se tem alguém enfermo, chama os presbíteros. E se o diácono também está apto a ensinar? Se ele está apto a ensinar, ele está apto a tomar conta de igreja. Se ele pode tomar conta de igreja, ele pode dar bênção apostólica e ungir com óleo. Então há uma contradição querer passar para o companheiro Manuel da continuidade. Amém. Estado mais da igreja com a paz do Senhor. Mediante a tarefa na igreja primitiva, Paulo, ele foi enfático a falar que mediante as tarefas externas surgiu a necessidade de separar homens sábios, cheios do Espírito, que governasse bem a sua própria casa, e assim foi selecionado o corpo diaconal. Qual seria a função do diácono naquela época? Ele enfatiza em 3 etapas: a mesa do Senhor, a mesa do pastor e a obra social. Isso não quer dizer que o diácono, na palavra diácono, quer dizer que ele é um serviçal. Ele está para prestar serviço dentro e na casa do Senhor. Dentro e na casa. Então, nesse fato, não quer dizer que o diácono não vai tirar uma portaria. Não quer dizer que o diácono não vai passar um pano no chão ou no banco. Mas, contudo, ele não pode estar escalado 100% como um porteiro. O diácono não pode estar escalado 100% como serviços gerais. Eles são funções
que está apta a ele executar além daquelas 3. Entendeu? Esse é a função do diácono na era anterior. Como é que chama? Na igreja primitiva, né? Hoje surgiu esse novo mandamento de que o diácono saia para visitar, para ungir. Então, foge dos padrões, porque diz que a palavra se renova, mas a palavra não muda. Correto? A palavra se renova, mas a palavra não muda. Entendendo? Então, aquilo que seja assim, é assim. Aquilo que é não, é não. Então, isso cabe agora à cúpula, à mesa, discutir acerca do certo e do errado. Se permanece a escrita ou o dito da igreja primitiva, ou se vai renovar e ampliar e tirar o diácono da sua função específica e botar ele lá fora, para que ele possa fazer mediante as orientações, né? E desde quando tem aquela história também, se o pastor, se o líder outorgou autoridade, então que ele vá e faça. Vamos então agora, sem delonga, ouvirmos o comentário com a mesa de jurado. Como nosso irmão falou, é bem questionável, viu, irmão? Porque primeiro, segundo a lição, eles foram instituídos naquela época, 7 homens de fala grega, separados para assistir socialmente. Hoje não é feito mais isso. Então, no caso, eles pegaram os marcos antigos e mudaram. Qual é a função exata dos diáconos? Está aqui no início. Correta. E hoje tiraram isso. Para mim, porque ia criar choque. Já pensou de questionar a questão social na igreja, diante de pastor? O pastor está fazendo de forma errada, está assim de forma errada, então ia ser um negócio sério. Então, como existe aquela questão de o meu posicionamento como pastor, setorial, pastor isso, pastor aquilo, não vou passar para outra, ia surgir questionamento. Então, por isso que eles arrancaram isso. Aí pegaram funções que eram de pastor e jogaram por diácono. Então, isso aqui que é o meu comentário, isso aqui que eu acho contraditório. Visitar. Então, o meu tempo já encerrou ali. Amém? Qual é a função do diácono, né? Como já foi falado a respeito da resposta, trazendo para os nossos dias hoje, qual é a função do diácono na igreja? Hoje, quando um auxiliar passa a ser diácono, ele acha que o quê? Subiu mais um degrau, não é isso? Eu agora sou diácono, me respeite que eu sou diácono. Devido a essa pandemia, o diácono exerceu até uma nova função. Qual é a função? Está apto, pegar o álcool, chegar, sai daí que eu vou ficar na portaria botando álcool na mão dos outros. Então, irmãos, a função do diácono naquela época era servir. Foi por isso que Pedro disse, não é razoável que nós deixamos a mesa ou a palavra e servimos a mesa. E foi escolhido homens selecionados, não foi qualquer homem. Então, quando você, como diácono, a sua função como diácono, faça com amor e carinho. Amém? Amém. Questionamento assim meio complicado, mas até hoje eu sou um diácono. E para mim, ainda que você seja um pastor, mas você é um diácono. Porque se eu chegar na casa de Deus e encontrar uma cadeira desarrumada, eu vou arrumar. Se não tiver ninguém na portaria, eu vou para a portaria. Meu tempo maior foi de ser diácono. Fiquei quase 12 anos como diácono. Dirigi igreja como diácono. Nunca ungi como diácono, nem descer como diácono. Mas aí vem a hora de Deus. Ele consagra o homem, mas eu continuo sendo diácono. Se precisar limpar, eu vou limpar. Se precisar uma portaria, precisar carregar uma caixa, eu vou carregar, porque nós estamos a serviço de Deus. Amém. Lá em Provérbios, capítulo 25, 27 diz: comer muito mel não é bom. Assim a investigação da própria glória não é glória. Amém? Quando subimos um degrau, nós temos que diminuir. Amém? E a Bíblia fala 2 vezes sobre unção com óleo.
Marcos capítulo 6, versículo 13 e Tiago capítulo 5, versículo 14. Amém? Então isso foi para apóstolo e presbítero. Que Deus continue abençoando. Só a questão da ressalva, senhores, a questão do tempo, né? Tivemos aí, estourou a questão do tempo, mas eu queria comentar, ouvindo os irmãos aqui, estava aqui meditando, a gente tem que levar em conta duas coisas quando for interpretar a Bíblia. Primeiro, o contexto em que foi escrito, tá? E em segundo lugar, para quem está sendo escrito, ou de quem para quem está sendo escrito. Duas coisas em cima do que eu acabei de falar. Essa questão do diaconato, quando achou-se por bem, né, o apóstolo Pedro com os outros apóstolos instituiu o diaconato, e naquele contexto eles precisavam de fato que alguém desse assistência às viúvas, etc. Os irmãos já conhecem isso aqui. Não quer dizer que isso fica restrito apenas a esse tipo de serviço. Porque, na verdade, a ideia do texto é: o diácono serve à igreja. E se a igreja precisar que o diácono sirva, como foi o apóstolo Paulo, né, enviando Timóteo para tomar conta de outra igreja, o ponto de pregação, ele está servindo à igreja. Ok? Uma outra coisa é a unção com óleo. Irmãos, essa questão da unção com óleo é algo que é do judeu em si. Os judeus acreditavam, como de fato tem, o azeite tem essas finalidades medicinais, né, e eles acreditavam que era uma simbologia de cura, então por isso que eles ungiam enfermo, mas na verdade a cura acontece de fato, de verdade. O que Tiago deixa claro é a oração com a fé e no nome de Jesus, tá? Então só essa ressalva, ok? Mas que Deus abençoe os senhores. Exato, o óleo é o estímulo. Muito bem, graças a Deus. E vale lembrar que nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo como um dos maiores, melhores diáconos de todos os tempos, né? Que a palavra diácono já quer dizer tudo, servir, e ele disse que veio para servir, não para ser servido, não é verdade? Irmãos, todas as equipes apresentaram duas tarefas, responderam. Os jurados aqui agora, eles estão fazendo a soma, estão discutindo a equipe que melhor apresentou, a equipe que alcançou o número máximo. Enquanto eles concluem essa soma aqui, nesta manhã, pastor Miranda. Precisávamos começar a discutir a questão
Bem, eu podia dizer que muito bem, só que na resposta número 1, o nosso irmão, representado pelo irmão Teles aqui do departamento, foram duas perguntas em uma. Então, uma delas foi respondida e a outra não. Na outra, vocês também foram muito bons, apresentaram por tudo, todos se levantaram e falaram, mas estouraram 2 minutos do tempo. Então foi 100% de para estourar. Mas, com isso, a bancada é generosa e chegamos a uma nota final de 8 pontos para os senhores. Então, senhores, fechou com 8. Vamos salvar eu vou descer um recado para a juventude. A juventude também eu quero parabenizar todos vocês, foi excelente. Só que na primeira apresentação de vocês, que o rapaz já colocou até a máscara ali, na primeira apresentação de vocês, o professor Christian deve ter orientado, os senhores não vieram aqui no pódio, já que tem uma câmera ali nos filmando muito bem, o cameraman um abraço, viu? Então os senhores não vieram aqui apresentar aqui na frente, tá? Por isso os senhores perderam um pouquinho de nada. Mas na segunda apresentação os senhores superaram, tiveram aqui à frente e apresentaram uma excelente resposta. Então os senhores estão fechando com a nota 9 aqui nesta manhã. O departamento de adolescentes respondeu também perfeitamente as duas perguntas que foram elaboradas, respondeu de maneira correta e toda a bancada aqui analisou a resposta de todos os senhores. Só que detalhe, foi orientado pelo nosso coordenador que a equipe tinha que vir aqui à frente e só um componente veio aqui à frente. Por isso vocês sofreram também. Quem não leve punição de seu rapaz ali. Então vocês também fecharam com nota 9. Senhoras, as senhoras que não procuram sério, por que vocês fizeram isso? Pelo amor de Deus, deixa eu aplicar desse jeito, desajustar aqui as coisas. Não façam isso mais, pelo amor de Deus. Vocês estão de parabéns. Vocês foram excelentes. Foi unânime a nota aqui da bancada e a nossa também. Vocês fecharam com 10. Agora, se for analisar o critério de números, que aí eu não vou analisar, eu não sei se o presbítero vai analisar, se for analisar o critério de número de pessoas, aparentemente parece que a senhora tem mais, só que o critério é analisado pela quantidade de matriculados. Então eu tenho que pegar os matriculados, fazer a soma e é bem provável que vocês estejam fazendo isso aí, tá? Então eu vou analisar esse critério. Eu vou analisar a pontualidade das perguntas, as respostas, foi muito bom. Todas as classes estão de parabéns. Eu quero deixar o meu parabéns a toda a classe, não o nosso pastor setorial, o pastor Alves. Pena que ele não estava aqui, né? Quem sabe no próximo trimestre nosso pastor não vai estar aqui. Ao presbítero Gilberto, coordenador da IBD, Deus continue abençoando o Senhor e todos aqueles que nos ajudam nesta missão. A bancada aqui, Deus continue abençoando os problemas, tá? Deus continue sempre respostas aí, análise perfeitamente. Deus continue abençoando os senhores e faça os senhores crescer. A cada professor que também que não está, mas que depois é bem provável que assista ali, eu quero estender os meus agradecimentos. Esse trimestre não foi fácil, trimestre com pandemia, mas nós estamos aqui para também estudar o trimestre, juntamente com o nosso coordenador. Que Deus abençoe, até a próxima.
1, pastor Miranda, cada equipe que leva o chocolate, e Adilson Borges, pastor Estevão, dois primeiros que chegam aqui hoje, e a nossa irmã Noêmia, líder da nossa equipe de concessão, Noêmia, equipe dos senhores. Quem foi o líder da equipe dos senhores? Kelly, vem aqui, Kelly. Adolescente, a filha do homem que vive a Borges, vem aqui, Conceição. Tomar café nessa xícara aí. E aí, gente? Direto? E vai cair, não pode cair ainda não. Não dá tanta vitória. Jovem, cadê? Cadê o jovem? Levanta, jovem! Líder da equipe, ela ganhou. Por aqui. Quem é essa aqui? É ela mesmo. São duas equipes. Sérgio, representando a segunda equipe dos senhores. Pronto, todos os premiados. Pronto, já deu aquele sorriso para a pose. E agora, a salva de palmas. Pronto, mas caminhando, encerrando. Adeus, seja glória. Mais uma vez, parabenizar toda a equipe. Deus abençoe os senhores. Vamos orar e agradecer a Deus. O amigo da câmera, deixa eu abençoe, viu? Muito obrigado. Todo o departamento de crianças, Deus abençoe. Também agradecer a apresentação. Aleluia. Vamos orar, agradecer. Eu quero convidar aqui o Diácono Cristo. Ele vai estar fazendo esta oração. Vem cá, Martinha. Nós vamos enfrentar a bênção. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã que nós tivemos a tua presença, uma manhã produtiva, Senhor, organizado. Ó Pai, queremos, ó Pai, neste momento, te apresentar a tua igreja, que o Senhor possa continuar, Senhor, fortalecendo a tua igreja. O teu povo, Senhor, está, ó Pai, estudando a tua palavra cada dia mais. Senhor, despede-nos em paz para os nossos lares, nos dá uma tarde abençoada. E à noite, Senhor, retorno abençoado para a tua casa, a fim, Senhor, de adorarmos a ti na beleza da tua santidade. Permanece conosco com a tua graça, já estamos também no teu filho, Senhor, o anjo desta igreja, que o Senhor possa, ó Pai, revigorar as forças do mesmo, Senhor, fortalecendo, dando da tua graça, Senhor, trazendo a cura em teu nome, Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. Disse que nosso diácono Cristo, para chegar aqui, teve que lutar com a corrente e com a bicicleta. Mas assim, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Amém. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas. E aqui na casa do Senhor, ao longo do dia, à noite, a partir das 6 horas, culto da adoração do nosso Deus. E domingo começa o próximo trimestre. Deixe o meu coordenador. Deus abençoe em nome de Jesus.
As you did it then for Moses, waters part for me right now. You will never let me down. You're my covenant, Lord. As you did it then for David, giants fall for me right now. You will never let me down. You're my covenant, Lord. 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 As you did it then for Abraham, blessings follow me right now. You will never let me down. No, covenant, Lord. As you did it then for Esther, kings will favor me right now. Oh, you will never let me down. You're my covenant, Lord. Oh, Jesus, you keep all your promises. Oh, Jesus, you're my only covenant, Lord. Oh, Jesus, you keep all your promises. Yeah. Jesus, you're my only covenant, Lord. You're my covenant, Lord. You're my covenant, Lord. You are my covenant, Lord. You're my covenant, covenant keeper. 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 Do it once again, no. You can do it once again. Covenant keeper, keep your word again, no. You can do it once again. Precious Jesus, it's your time. Time to do it once again. Holy Spirit, one more time. Time to do it once again. Covenant keeper, covenant